Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui da Igreja Projeto Vida da cidade de Poços de Caldas. Sejam bem-vindos ao nosso programa PVPC mais uma vez. Recentemente eu falei sobre finais dos tempos, mas eu disse sobre alguns temas, sobre algumas coisas da natureza, sobre alguns versículos que Jesus comentou lá em Mateus 24, e hoje eu quero trazer algo para abrir um pouquinho o seu entendimento, para você prestar atenção na sociedade que nós vivemos, como as coisas estão realmente indo, como tudo está, o seu curso, o seu rumo, ele é dirigido por Deus em tudo. Por mais que você possa se desanimar em ver algumas coisas, mas eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero ler um trecho, alguns versículos que estão numa carta que Paulo escreve a um de seus discípulos, o pastor Timóteo. Ela está na segunda carta, ele envia duas cartas a Timóteo, a primeira e a segunda. Eu quero ler a segunda carta de Timóteo a partir do capítulo 3, no versículo 1. O título do que eu vou ler aqui na minha Bíblia, ela diz assim: o caráter dos homens nos últimos tempos. Preste atenção. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. É muito triste ler algo dessa natureza. Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, a igreja ela estava começando, e ele não está dizendo para Timóteo que ele veria essas coisas. O que ele está dizendo é que nos finais dos tempos essas coisas aconteceriam. Claro que nós temos que entender que no coração desses homens a vinda de Jesus ela era próxima já. E Paulo já estava preparando o coração de Timóteo que quando Jesus voltasse, porque ele havia prometido isso para todos os apóstolos, seria um sinal. Fica atento, ele está dizendo: Timóteo, fica atento que quando Jesus estiver à porta para voltar, assim será o caráter dos homens na época. Nós brasileiros, nós estamos vendo isso todos os dias na mídia em geral. Nós estamos vendo homens que numa bolha de egoísmo, eles se trancaram nessa bolha de egoísmo, e estão vivendo cada palavra dessa que Paulo comenta para Timóteo. São homens que conseguem desviar dinheiro de merendas escolares de escolas municipais, estaduais, para o seu próprio deleite. Nós estamos vendo homens e mulheres que não ligam para o que aprenderam dos seus pais, das suas mães, e estão vivendo a avareza, estão vivendo a ganância do dinheiro de uma forma que extrapola qualquer entendimento. Quando nós olhamos na televisão, nós vibramos muitas vezes com a prisão desses homens, mas a gente esquece o coração de um pai e de uma mãe deles
que estão ali vendo tudo aquilo, que muitas vezes não ensinou para eles esse caminho, que deu um conselho verdadeiro, deu um conselho de um caminho correto e não estão ligando. O que eu quero dizer hoje é que estas coisas têm que acontecer. Por mais que a gente não entenda, se tem uma coisa que você precisa para ser um crente verdadeiro, é não questionar a Deus o que Ele faz, o que Ele está fazendo. Por que Ele fez isso comigo, com o meu amigo, com o meu familiar, por que a cidade está passando por isso, por que o país está passando por aquilo. Deus, Ele usa o ímpio para o fim dos tempos. Deus usa o bom, o justo, para abençoar as outras pessoas. E aqui nós vemos nitidamente, Deus permitindo estes homens aparecendo para que Ele mostre para nós que Ele está voltando. Nós não temos que nos indignar, nós não temos que revoltar, nós temos sim que agir, nós temos que votar corretamente, nós precisamos conhecer as pessoas que estarão nos representando, nós precisamos colocar pessoas boas nos representando, mas jamais com ódio, com lutas, com brigas, com destruição, porque isso está no plano de Deus. Quando nós olhamos o cenário mundial, quando nós vemos as notícias de besteiras aqui, rumores de guerra ali, a Coreia do Norte, o Trump fazendo uma besteira atrás da outra, são coisas que Deus permite, porque Ele quer, porque Ele ama, Ele nos ama tanto, que Ele está dizendo, olha, vocês estão vendo como as coisas estão difíceis? Veja o versículo 1, sabe porém isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, virão tempos difíceis, virão tempos que eu não entendo, né? Eu tenho 44 anos e parece que eu tenho 80, eu estou parecendo um velho que quando eu lembro do meu avô, da minha avó, mas o que é isso, que tempo é esse que a gente vive? Eu já estou falando isso porque é tanta coisa triste, é tanta coisa que nós não nos conformamos e que nós não podemos questionar. Nós precisamos olhar que Jesus está voltando. E quando nós, entre aspas, entramos nessa bolha da palavra, não ignorando os fatos, mas nos protegendo, a palavra é uma proteção. Quando eu mergulho nesta palavra, quando eu chamo Jesus à existência na minha vida, quando eu realmente entendo que Ele Ele está controlando todas as coisas e quer controlar a minha vida, a paz que excede a todo entendimento vem sobre a minha vida, o amor dele vem sobre a minha vida, e eu começo a compreender as coisas, e quando eu compreendo eu vivo melhor. Eu falo tanto isso quando eu dou aconselhamento aos membros da nossa igreja. Nós que temos Jesus, nós somos superiores. Não no sentido de se achar mais do que o outro. Nosso olhar está acima de um olhar crítico, acima de um olhar maldoso, acima de um olhar julgador. Nós temos o olhar de Cristo, por isso que somos superiores. Cristo é superior, então eu tenho essa posição superior, onde eu olho esse cenário, seja na mídia, seja na sua casa, eu não sei o problema que você está enfrentando, seja no seu trabalho, seja no convívio familiar. Quando você tem Cristo, você eleva o seu olhar, você olha aquilo tudo com outra visão. Aí você começa a olhar de uma outra forma, não mais no mesmo nível. Vem uma crítica, você critica. Vem uma fala dura, você rebate. Vem um xingamento, você também vai. Mas você entende que a sua luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra principados e potestades. Essas pessoas que estão vivendo este tipo de caráter, elas vão ter o seu julgamento.
Essas pessoas que estão olhando para si mesmas, que não se importam com os demais, elas terão a sua recompensa, né? Para elas, o amor ao mundo superou o amor de Deus por elas. Elas amam mais o mundo do que Deus, como está dizendo aqui no versículo 4. Né? São mais amigos dos deleites deste mundo do que amigos de Deus. E Deus, ele também diz para nós em sua palavra, aquele que ama o mundo não tem como ter comunhão com ele. Esse mundo que nós vivemos, ele não é digno de ser amado. Ele é digno de ser vivido e de ser transformado pela renovação da nossa mente. Apóstolo Paulo diz, né, não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Há uma mente renovada em mim quando Cristo habita na minha vida. Há uma mente nova quando Cristo habita em mim. E a minha palavra, ela é transformadora. A minha atitude vai gerar transformação. E isso é um processo. Nós temos que olhar para nós mesmos e querer essa transformação, essa mudança. A palavra de hoje, ela tem o intuito de mostrar para você que tudo, simplesmente tudo que acontece neste mundo está debaixo do propósito de Deus. As aflições, as lutas, as felicidades, as guerras, a paz, o choro, a alegria. O homem, ele vai construindo essas coisas e ele colhe tudo que ele plantou. Deus não vai mudar a colheita daquela semente. Se eu planto amargura, eu vou colher amargura. Muitas pessoas questionam Deus, por que Deus deixa tudo isso acontecer na terra? Ele não tem nada a ver com deixar ou não deixar. Ele nos deu o livre-arbítrio da semeadura. Você quer ser feliz? Semeie a partir de hoje uma palavra mansa. Semeie a partir de hoje uma palavra de bondade, de paz, de alegria. Não amaldiçoe o seu filho. Não amaldiçoe o seu casamento. Não amaldiçoe a sua família. Não amaldiçoe o seu salário. Não pegue o seu salário no final, no começo do mês e diz, o que eu vou fazer com essa miséria? Claro, se você já declarou que é uma miséria, você não vai fazer nada. Mas abençoe as coisas que chegam até sua mão. Se o seu filho anda te dando desgosto, abençoe o seu filho. Declare que ele será um homem, uma mulher abençoado, né, debaixo da palavra de Deus. Essa palavra hoje traz para você um entendimento de que somos responsáveis pelas coisas que vivemos. Há um Deus que controla todas as coisas no céu e na terra e Ele está voltando. A promessa da sua volta, ela vai acontecer e muito em breve. Porque quando nós destrinchamos essa Bíblia, o Novo Testamento e uma parte do Antigo Testamento, nós vemos como vivemos os últimos tempos. E Jesus diz para você, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ali farei morada. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus habitar aí dentro, conversar com você, ceiar. Ceiar significa intimidade. Ceiar significa uma troca de informações, de diálogo. É tão lindo isso. E eu profetizo isso na sua vida. Receba essa palavra sobre você e que o Senhor te abençoe grandemente. Vá lá no nosso canal, se inscreva, Igreja Projeto Vida Poços de Caldas, PVPC, no YouTube e no Facebook. Será um prazer ter você nos seguindo lá. Ok? Deus te abençoe. Tchau, tchau.